Para viver bem na velhice, você vai precisar fazer um investimento e eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Estudos mostram que metade das crianças nascidas hoje nos países mais ricos viverão mais de 100 anos. 80 anos será super comum. Isso vai exigir que as cidades se adaptem, que o trabalho se adaptem, que as relações se adaptem, até que nossas casas sejam adaptadas. Agora, o que você pensa quando você imagina uma pessoa com mais de 80 anos, uma pessoa da sua família? Provavelmente a pessoa que você imaginou parece com uma pessoa como essas da foto. E está tudo bem, mas você pode optar, porque existe outro tipo de pessoa vivendo mais hoje. A Rebecca Wood, por exemplo, é uma professora de educação física estadunidense que já tem mais de 70 anos e ela tem um outro perfil de idoso. Só que isso não aconteceu de uma hora para outra. A Rebecca fez um investimento, ela gosta de fazer atividade física, inclusive essa é a profissão dela, ela é uma personal trainer. Talvez esse não seja o seu roteiro de vida ou o empenho que você deseja colocar, mas você pode pelo menos chegar a um equilíbrio entre pessoas que já têm uma limitação maior de movimento e pessoas sem limitação. Chegaram aos cinemas recentemente o novo filme do Tom Cruise e muita gente está falando: nossa, mas como ele pode estar tão novo assim? E aí você pode pensar: mas ele tem muito dinheiro, ele pode colocar botox, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ter personal trainer, pode ter o melhor nutricionista. Sim, mas de qualquer forma é um investimento que ele está fazendo de tempo, porque existem muitas outras pessoas com dinheiro. Tom Cruise vai fazer 60 anos e muitas pessoas que têm dinheiro não têm a mesma aparência que ele e também não precisam ter. Porém, o que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido é aquele envelhecimento em que a pessoa ainda é capaz de fazer as coisas dela, é capaz de ter autonomia, é capaz de tomar decisões sobre a própria vida. E para esse envelhecimento bem-sucedido, nós precisamos de fato de quatro coisas: de um pouco de dinheiro, porque todo mundo precisa comer e precisa pagar contas. Precisamos de saúde, e para construir essa saúde ao longo da vida, temos que nos dedicar à atividade física, a uma alimentação mais balanceada. Precisamos ter sono de qualidade. Quem não dorme bem tem uma saúde de fato mais precária. E você precisa parar, descansar para controlar o estresse. Além disso, você precisa ir acumulando conhecimento ao longo da vida, porque o mundo muda muito rápido e a gente vai precisando se adaptar a cada fase. Uma hora é um celular novo que a gente precisa aprender como utilizar, outra hora é uma profissão nova, porque se vamos viver tanto, provavelmente vamos mudar de profissão ao longo da vida, nós vamos mudando, nossos interesses vão mudando. Então precisamos de um acúmulo de conhecimento e, muito importante, precisamos de um capital social, pessoas com quem possamos passar tempo, que tenham a ver conosco e com quem possamos contar também conforme vamos envelhecendo. Tem muita gente que tem medo de envelhecer, mas não tem jeito, não tem como tapar o sol com a peneira. Hoje estamos um dia mais velhos do que ontem e temos que colocar a nossa ênfase nos ganhos relacionados ao envelhecimento. Então, com o envelhecimento, as chances de termos mais estabilidade financeira aumenta, isso é bom. Dos filhos já estarem criados e vivendo suas próprias vidas, o que também é bom. De termos mais liberdade, de termos mais tempo livre, todos esses são alguns dos ganhos relacionados ao envelhecimento. Só que para você envelhecer com todos esses ganhos, com vitalidade, com energia, com capacidade de continuar sonhando, aprendendo, fazendo coisas que te dão prazer, você precisa optar no seu dia a dia por uma forma de viver que seja promotora da saúde. Então é claro que a genética influencia a nossa saúde, mas aonde você vive também vai influenciar a sua saúde. Se você mora num lugar muito poluído, é diferente de morar num lugar menos poluído. Onde você estuda pode influenciar a sua saúde, onde você trabalha pode influenciar a sua saúde, com quem você anda pode influenciar a sua saúde. As formas como você escolhe para se divertir podem influenciar a sua saúde, como você ama pode influenciar a sua saúde. Então, todas as escolhas que vamos fazendo no dia a dia, o que vamos comer, se vamos nos movimentar ou não, o que vamos pensar, como vamos alimentar também a nossa alma, tudo isso vai influenciar a nossa saúde. E as nossas células vão envelhecendo e vão sendo substituídas. Porém, para a substituição das nossas células, as velhas precisam morrer e células novas precisam ser criadas. Cada vez que a célula se divide, os telômeros, que são a partezinha final dos cromossomos, onde estão todas as nossas informações genéticas, vão diminuindo. E conforme esses telômeros vão diminuindo, nós vamos envelhecendo com maior velocidade. Então, quanto maior o encurtamento dos telômeros, eu tenho vídeos específicos sobre isso no canal, vou deixar linkado abaixo para você, mais rápido você envelhece.
E existem atividades que mantêm os telômeros mais longos e atividades que encurtam o tamanho dos telômeros. Por exemplo, se você tem um alto estresse oxidativo, se você produz muitos radicais livres, seja porque você toma sol exageradamente, seja porque você é sedentário, ou por outro lado, porque você faz atividade física em excesso, seja porque você é muito estressado, seja porque a sua dieta é muito rica em alimentos ultraprocessados, tem baixa quantidade de vitaminas, de minerais antioxidantes vindos das frutas e das verduras. Tudo isso vai fazer com que o seu telômero fique mais curto. Por outro lado, se você pratica atividade física moderada na maior parte dos dias da semana, se você consome frutas e verduras, tem um bom consumo de antioxidantes, se você encontra nesse mundo doido uma forma de se sentir bem, de ter bem-estar psicológico, isso vai fazer com que os seus telômeros fiquem mais longos. Não tem jeito, os nossos telômeros vão encurtando conforme a gente envelhece. Mas se você está muito estressado, muito acima do peso, se você fuma, se você não cuida da sua imunidade, vive pegando infecções, se você está o tempo todo inflamado, o tempo todo com dores, se tem disfunções hormonais que não está tratando, se consome muito álcool ou se vive num ambiente muito poluído, você vai ter telômeros mais curtos, vai envelhecer mais rápido. Então, os principais fatores para quem quer um envelhecimento saudável, não tem como a gente modificar a nossa genética, ela é o que é, mas nós podemos modificar um pouco o nosso ambiente. Então, o que a gente tem mais controle é a forma como a gente se alimenta, se a gente vai movimentar o corpo ou não, e não precisa ser nada caro, nada mirabolante, pode colocar o seu sapato e sair para caminhar na rua. Se você usa o seu cérebro, se você está aprendendo sempre coisas novas ou fazendo treino cognitivo, se você está dormindo bem. Muita gente chega no meu consultório falando: Andréia, minha memória está muito ruim. Mas quando a pessoa simplesmente aumenta 1 hora por dia de sono, a memória já melhora. Então não era nem a nutrição, nem o estresse, era a falta de sono mesmo. E o contato com o mundo, você precisa socializar com pessoas que tenham a ver com você, busque essas pessoas. Tem idosos que parecem muito jovens e que eles falam: eu tenho a idade das pessoas com quem eu ando, eu tenho a mente das pessoas com quem eu ando. Então, se você anda com pessoas muito deprimidas, a chance de você também ficando mais deprimido aumenta. Se você anda com pessoas mais positivas e alimenta isso, essa também é uma mentalidade que você vai criando. E não é tapar o sol com a peneira, todos temos todas as emoções, ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos deprimidos, ficamos eufóricos. Mas você tem que pensar no seu dia, como eu quero me sentir amanhã, como eu quero me comportar amanhã, como eu quero me relacionar com as pessoas amanhã. Quando você acorda, pensar também como eu quero me sentir hoje, como eu quero me relacionar hoje, como eu quero me movimentar hoje, como eu quero comer hoje. Programar é importante para você ter um pouco mais de controle sobre o seu dia a dia. Senão, as nossas células começam a envelhecer tão rapidamente, entram num período de senescência, que elas, apesar de muito velhas, não morrem, também não conseguem mais se dividir, dar origem a células novas, mas continuam metabolicamente ativas, especialmente quando inflamadas e fazendo tudo errado. Alguns estudos chamam essas células senescentes de células zumbi, e elas acabam aumentando o risco de osteoporose, de glaucoma, de alterações da microbiota, de diabetes, de doenças neurodegenerativas, de envelhecimento precoce do sistema imune, de vários tipos de câncer, de fibrose de tecidos, de dificuldade de reparação desses tecidos e assim por diante. Então é muito importante que as células envelhecidas deem origem a outras e morram ou façam o seu reparo. Se você está muito inflamado, fumando, com alto consumo de álcool, dieta ruim, essas células vão ter muito mais dificuldade de passar por esse processo. Existem agora estudos sobre medicamentos e suplementos que vão limpando essas células senescentes, essas células zumbis. Um dos compostos estudados são os estilbenos. Existem vários tipos de estilbenos, como o resveratrol, pterostilbeno, 3-hidroxipterostilbeno. Os estilbenos são uma classe de composto fenólico encontrado em plantas, como as uvas, as frutas vermelhas, amendoim, vinho tinto e algumas plantas medicinais. E essa classe de compostos tem atraído grande atenção da comunidade científica devido à sua gama ampliada de efeitos benéficos à saúde, como atividade anti-inflamatória, anticarcinogênica, antidiabética e capaz de controlar a inflamação, reduzir o risco de obesidade e da velocidade também de envelhecimento. Existem vários estudos que mostram o impacto do resveratrol e do pterostilbeno no metabolismo humano.
O resveratrol é muito encontrado nas uvas roxas, no amendoim, e o pterostilbeno mais encontrado também nas uvas, mas principalmente no mirtilo, além de algumas plantas medicinais que a gente vai conhecer. Estudos mostram que tanto o resveratrol quanto o pterostilbeno possuem propriedades antioxidantes, anti-envelhecimento, de redução de colesterol, propriedades anticancerígenas, antidiabéticas e antiobesidade. Uma das formas pela qual o resveratrol e o pterostilbeno têm ação antioxidante é pelo estímulo da sirtuína 1. As sirtuínas são uma família de proteínas, uma família de enzimas muito importantes para a regulação do metabolismo, da função cerebral e do próprio envelhecimento. Existem 7 tipos de sirtuína, sirtuína 1 até sirtuína 7, sendo que a mais estudada é a sirtuína 1. A sirtuína é como se fosse um sensor do nosso metabolismo, ela percebe o que está acontecendo e regula a expressão dos genes com base nessa percepção. Então, ela controla metabolismo de glicose, metabolismo de gordura no fígado, estimula a queima de gordura, controla a secreção de insulina no pâncreas, reduz inflamação, regula também o nosso relógio circadiano. E esses sensores de sirtuína também contribuem para o aumento do número de mitocôndrias, o que é fundamental, não só para o nosso cérebro funcionar melhor, mas também para a gente conseguir fazer queima de gordura. E esses sensores, como a sirtuína 1, podem ser ativados com o consumo de várias substâncias, como chás, como canela, como gengibre, como cravo e como resveratrol. Quando a sirtuína 1 é ativada, ela vai estimular vários fatores de transcrição, como o PGC1-alfa, como o NRF2. E o NRF2, por exemplo, aumenta a produção de substâncias antioxidantes, que são fundamentais, por exemplo, para a prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Esse estudo aqui, publicado em 2022, mostrou então que o resveratrol ajuda muito a regular o metabolismo de glicose, o metabolismo lipídico, muito interessante para a prevenção também do diabetes e para o tratamento do diabetes. Além disso, pessoas obesas que são mais inflamadas beneficiam-se muito dessa suplementação de resveratrol. E existem vários genes que podem ser regulados pelas sirtuínas. Muitos desses genes estão relacionados ao risco de obesidade. Esse aqui é o painel genético de uma pessoa que tem um risco mais aumentado de obesidade por conta de polimorfismos, de variações desses genes. Agora, você ter um fator de risco aumentado não quer dizer que você vá desenvolver obesidade. Você precisa adotar estratégias que diminuam esse risco. Então, todas aquelas estratégias, dormir bem, socializar com as pessoas certas, sair para caminhar, fazer atividade física, comer adequadamente e a gente também pode suplementar o resveratrol, principalmente se essa pessoa também tiver fatores de risco para diabetes tipo 2. E a gente pode até comparar a genética dessa pessoa com o benefício de estar utilizando o resveratrol. Então, essa mesma pessoa, aparece aqui marcado em verdinho para ela, o benefício dela estar utilizando resveratrol. Não só para melhorar a queima de gordura, não só para melhorar o metabolismo de carboidratos, mas também para diminuir os níveis de LDL colesterol e aumentar os níveis de colesterol bom, colesterol HDL, e principalmente reduzir a oxidação, a perda de elétrons, o ataque por radicais livres que pode acontecer na membrana dessas lipoproteínas, aumentando o risco cardíaco. No Brasil, você pode manipular o resveratrol e, se você mora fora do Brasil, você pode escolher uma marca pronta. O importante é que você tenha atenção para aquelas marcas bem idôneas que apresentam os laudos de que os produtos são bem puros, sem contaminação por metais pesados, por exemplo, e com uma alta biodisponibilidade, senão você está jogando dinheiro fora. Aqui na Europa, eu utilizo esse produto aqui, dessa marca, Nutriop. E essa marca é interessante para mim, porque além de resveratrol tem quercetina, e agora a gente tá na primavera, tem muito pólen no ar, eu fico super alérgica, então a quercetina me ajuda bastante. E da mesma marca, a gente tem o pterostilbeno, tem uma absorção maior do que o resveratrol. Às vezes está mais barato, às vezes está um pouquinho mais caro, às vezes está o mesmo preço. Então, se você quer uma melhor absorção, o pterostilbeno é uma boa opção para você. Esse aqui não vem misturado com a quercetina, então por isso eu estou utilizando nesse momento o resveratrol. Mas conforme a primavera vai indo embora, as flores vão morrendo também, não vai ter tanto pólen no ar, e aí o resveratrol acaba e eu passo para o pterostilbeno, porque ele tem uma absorção mais facilitada. Se você já está chegando ou já ultrapassou os 50 anos, esses são suplementos interessantes, principalmente para cuidado com o cérebro. Mas além disso, eles têm aquelas propriedades quimiopreventivas, quimioterapêuticas. E nos suplementos,
Não é utilizado geralmente a uva para extração do Pteris tiubeno, é utilizada a madeira da árvore Pterocarpus marsupium, porque é um fitoterápico que tem uma concentração muito maior de Pteris tiubeno. É inclusive muito utilizado para o tratamento da diabetes. Então, o Pteris tiubeno é um agente apoptótico que faz as células morrerem mais rapidamente, aquelas células envelhecidas, e autofágica, eficaz, por exemplo, para inibição de multiplicação de células que a gente não quer mais que se multipliquem, porque podem dar origem a um câncer. Aqui é o Pteris tiubeno, então ele tem ações antioxidantes, ele aumenta a enzima superóxido dismutase, ele diminui radicais livres, ele tem ações também antifúngicas, neuroprotetoras, ele melhora inclusive a integridade da barreira hematoencefálica, por vários mecanismos metabólicos, como diminuição de mTOR, ele tem ação anticancerígena, tem ação também antiviral, anti-inflamatória, reduz fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta, interferon gama, interleucina 6. Tem também ação antipsicótica, hipoglicemiante, de controlar os níveis de açúcar no sangue, de baixar triglicerídeos, de baixar LDL e colesterol. Não estou falando para você comprar esses produtos, esses são os produtos que eu estou tomando nesse momento. Muitas pessoas perguntam sobre os produtos, principalmente quem está morando fora do Brasil e não consegue fazer a manipulação, mas você deve sempre marcar uma consulta para discussão do seu caso. Existem estudos agora falando da importância do resveratrol e do Pteris tiubeno para o cérebro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou gravar um vídeo específico que eu vou colocar lá na plataforma T21.video. Essa é a minha área principal de estudo. E lá eu vou falar também de outros compostos que são interessantes para regular esse metabolismo todo, principalmente reduzir a inflamação e o processo de senescência. E não importa se você tem 20, 30, 40, 50 ou 80 anos, o melhor momento de cuidar da sua saúde é agora, com a idade que você tá, e principalmente antes que doenças apareçam. É muito mais fácil prevenir do que depois tratar uma doença. É claro, se você já tem um diagnóstico de doença, nós vamos tratar também, mas se você não tem, não deixe para depois também. Faça a prevenção. E se precisar de ajuda em qualquer uma dessas áreas, na prevenção ou no tratamento, você pode também marcar uma consulta comigo pelo site andreatorres.com/consultoria. Vou deixar o link abaixo para você.